Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto de lei que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir a comprovação de dolo para a condenação de agentes públicos. A proposta foi votada pelos deputados menos de uma semana depois de ter sido apreciada no mesmo dia pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário do Senado. Pelo projeto, servidores públicos que tomarem decisões com base na interpretação de leis e jurisprudências também não poderão ser condenados por improbidade. O texto ainda determina que só será cabível a ação por improbidade se houver dano efetivo ao patrimônio público. Atualmente, a lei de improbidade permite a condenação de agentes públicos que lesarem os cofres públicos por omissões ou atos dolosos ou culposos, com ou sem intenção de cometer crime. Tá aí, uma flexibilização, Bruna Torlai. Muita gente vê de um lado um pouco ruim para o combate à corrupção e aqueles que são mais garantistas enxergam com bons olhos, né? Como é que você vê? Olha, no país da impunidade, o garantismo, infelizmente, não é virtude, né? Porque a gente vê aí um Congresso que trabalha para si mesmo, para manter-se sempre preservado de sofrer qualquer punição por todos os crimes que se cometem todos os dias. Então, nesse sentido, aquilo que a gente repete o tempo todo aqui, que a gente tem políticos que realmente não satisfazem a população, a gente tem crise de representatividade, por quê? Porque você tem Brasília, que é uma bolha, com um bando de políticos que trabalham para si mesmos. E assim, eles esquecem que existe Brasil, que existe o povo brasileiro, que existe defesa das liberdades individuais. É absolutamente inútil isso que eles votam. Isso não corresponde aos problemas que a gente vive no Brasil hoje. Então, todo mundo gosta de falar, não, vamos parar de tensões para votar os projetos que o brasileiro realmente precisa. Tá, eis aí um dos projetos que não beneficia em nada o povo brasileiro. Então, 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, quando é para se preservar de ir para o xadrez, aí a gente tem o centrão todo unido para votar esse tipo de palhaçada, né? Eu acho que realmente, num país com tanta impunidade, a gente não pode ser tão condescendente, né? E entender o garantismo como algo bom, tá? E eu não estou falando algo contra, não estou sendo contra o garantismo, não. Eu estou dizendo que no ambiente de crime do colarinho branco, tal como é no Brasil, o garantismo acaba sendo uma desculpa esfarrapada para que os poderosos quebrem o galho uns dos outros. Piperno, eu quero saber a sua avaliação, a sua opinião justamente sobre esse garantismo que a Bruna cita, né? Porque o comentário dela se baseia no cenário em que a gente vive. E o seu? Paulo, esse projeto, ele mostra bem como o Brasil é um país surreal, né? Como o Brasil se tornou uma tragicomédia. E aí não é nem uma questão da gente... Até nisso realmente eu concordo com a Bruna, de ser contra ou a favor o garantismo. Aliás, eu sou extremamente a favor. Só que não dá para defender um projeto como esse, que não é que... Assim, quando a gente fala em flexibilizar, a gente está usando uma palavra bonita, né? A gente está... Porque isso aí, na verdade, significa um liberou geral, um relaxamento. Quando fala que o servidor, o político e tal, só vai poder ser condenado quando ficar constatado que houve dolo, veja, será que a gente tem aqui no Brasil políticos ou servidores que são réus confessos? Eu não tenho notícia disso, né? Então, é óbvio que esse projeto, ele acaba facilitando muito a vida dos malandros que estão espalhados por aí. E é claro que, por uma questão de isonomia, isso também vai ser replicado também nos estados, também nos municípios. Então, isso é muito grave. E veja, o mais grave de tudo isso é que um projeto como esse, ele une, de fato, da esquerda à direita, porque todo mundo trabalhou para aprová-lo. E isso é, no fundo, uma grandíssima pouca vergonha. Serrão, e para você? Pois é, essa história da corrupção culposa é igual a meia virgindade. Não existe.
Corrupção é dolosa, corrupção é sistêmica, corrupção é intencional, não tem essa. E aí eles criam uma manobra legal para dizer que você não tive a intenção de ser corrupto, então me perdoe, seu juiz. Para. Isso não é o ideal. O Brasil precisava, se o judiciário aqui funcionasse direito, sem trocadilho, nós teríamos varas especiais para cuidar de crimes contra a administração pública, que não deveriam ser matéria a ser tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Tinham que, no máximo, chegar até a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e definir ali essa questão claramente. Corrompeu, roubou, tem que pagar, tem que ir preso. Mas não é isso que acontece aqui. Os corruptos roubam tanto que eles conseguem contratar os melhores advogados do mundo, as bancas mais poderosas com influências em tribunais superiores, e aí, quando eles fazem as manobras, eles jogam para que tudo chegue ao Supremo Tribunal Federal, porque lá eles transformam em constitucional algo que não é discussão constitucional, é roubo, coisa de bandido. Isso não é questão constitucional, mas vira questão constitucional e lá, dependendo das conveniências e do poder daquele que está sendo acusado, condenado, processado, ele, no fim das contas, é sempre liberto. Essa é a barbárie jurídica. Eu queria continuar discutindo um pouco justamente esse combate à corrupção, né? Porque nós vimos em 2018 uma pauta muito forte disso, né, Bruna? Realmente, a pauta de 2018 era combater a corrupção. Você acha que em 2022 essa pauta ainda tem força ou ela perde intensidade? Ela perdeu muita intensidade, né? A gente teve, assim, realmente um enfraquecimento da Lava Jato e depois da soltura do Lula, nossa, parece que a coisa degringolou, né? Foi a reação do sistema àquele combate que a gente viu muito forte aí entre 2016, né, e 2019. Agora, o que me impressiona é o Piperno disse, desde a esquerda até a direita todos se articularam para votar. Eu estava aqui, enquanto o Serrão falava, procurando quais foram os deputados, por exemplo, da bancada do Bolsonaro que votaram a favor de um negócio desse, né? Eu quero descobrir, porque agora eu vou atrás dos nomes, porque me chocaria saber que deputados conservadores tenham votado a favor disso. Eu não acredito que seja provável. Vou fazer uma investigação para fazer justiça. Acredito que muitas pessoas tenham votado contra, sim. Serrão, você. Paulo, hoje a luta do Brasil é dos honestos contra os corruptos, contra os canalhas. Essa luta se intensificou em 2018. Eu acredito que ela ainda está vivíssima para 2022, até em função desse assassinato brutal da Lava Jato. Então, temos que continuar combatendo os corruptos, os honestos têm que vencer no Brasil dentro da legalidade. Agora, Piperno, na sua opinião, enfraquece ou não esse tema no ano que vem? É claro que enfraquece. Agora, só em relação à dúvida da Bruna, olha, Bruna, a base de apoio tem pregado algumas peças do presidente nos últimos dias. A convocação, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, ela recebeu 310 votos. A oposição sozinha não tem isso. A esquerda, então, tem mais ou menos uns 110. Então, eu diria para você o seguinte, os outros 200 que engordaram isso aí vieram da bancada do governo. Então, acho que o presidente precisa realmente animar melhor a sua tropa. Agora, veja, no Brasil, a gente já teve em vários momentos alguns surtos aí de combate à corrupção com punição de políticos. Eu me lembro lá atrás, né, da CPI dos anões do orçamento, que acabou caçando aí 6, 7 parlamentares. Perfeito. Depois, muitos anos depois, me perdoe interrompê-lo. Nós estamos voltando agora de volta para todo o Brasil com a nossa Rede Jovem Pan. E antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui, enquanto estávamos aguardando todo mundo que está no rádio agora voltar a nos ouvir justamente sobre esse combate à corrupção. Eu tive que interromper o seu comentário, Piperno. Por favor, conclui o raciocínio, porque a gente tem uma outra pauta ainda. Não, claro. Então, histórico, assim,
de vez em quando acontece isso no Brasil. A CPI do Mensalão, por exemplo, mandou muita gente para a cadeia. O Zé Dirceu, o Roberto Jefferson, o Costa Neves. E depois disso, parece que não só os políticos, porque, enfim, no primeiro momento os políticos têm medo da reação. Mas depois parece que tudo se acomoda e aí é aquela história lá do Conde de Lampedusa, lá o romance Il Gatto Pardo, né? Preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. Bruna Torlai pedindo a palavra, vou pedir um tweet também. Tenho certeza que o centrão todo, se é isso que o Piperno chama de base eleita do governo, votou a favor. A minha dúvida é justamente quanto àqueles deputados que renovaram o Congresso. Esses eu tenho certeza que votaram contra.